don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Apocalipse 22, versículo 11. Os 12 jogos que pessoas com transtorno de personalidade narcisista jogam. Já esteve em um relacionamento com um narcisista? Alguém que constantemente precisa de admiração e fica dizendo o quanto é superior aos outros? Você muitas vezes teve que ouvir o quão sortudo você é por tê-los em sua vida? Se você disse sim a essas perguntas, é provável que você tenha sofrido, ou esteja sofrendo nas mãos de um narcisista. Essas pessoas jogam com as pessoas, eles impõem um fluxo de energia muito grande e opressor, e negativo em cima das suas vítimas, através de jogos mentais narcisistas, para manipular e controlar todos ao seu redor, com a única intenção de conseguir energia vital dessas pessoas, são verdadeiros vampiros emocionais. Vamos ver o que são esses jogos mentais narcisistas, porque os narcisistas jogam, e se nós conhecermos como esse jogo funciona, esses jogos mentais, podemos deixá-los jogar sozinhos e não cairemos no laço que esses jogos representam para o nosso bem-estar, e iremos vencer em seu próprio jogo, porque não dá para perder tempo com jogos infantis. O que é um jogo mental narcisista? Jogos mentais narcisistas são táticas de manipulação projetadas para mexer com sua mente e confundi-lo para que os narcisistas possam usar o relacionamento a seu favor. Os narcisistas tendem a usar jogos mentais para parecerem superiores ou mais poderosos que você. Aqui estão alguns exemplos de como os jogos mentais narcisistas podem parecer. Item 1. Na parte inicial do relacionamento, eles se movem rápido e seduzem você. Item 2. Os narcisistas de repente param de responder aos seus textos ou chamadas e começam a te enganar. Item 3. Narcisistas flertam com outras pessoas mesmo quando eles estão perto de você. Item 4. Eles não querem discutir para onde o relacionamento está indo. Item 5. Eles esperam que você saiba o que está acontecendo na mente deles. Item 6. Eles não querem apresentá-lo a seus amigos e familiares. Item 7. Eles te culpam para o que quer que aconteça e agir como vítimas. Item 8. Você tem que persegui-los porque eles não vão ligar ou enviar mensagens de texto primeiro. Item 9. Eles fazem promessas e não mantêm suas palavras mais tarde. Item 10. Eles retêm sentimentos e afeto. Por que os narcisistas jogam jogos de manipulação? O que eles ganham com isso? Pesquisas mostram que os narcisistas querem desfrutar de prazer sem compromisso. Eles gostam de atender às suas necessidades de pessoas diferentes, sem se importar com as necessidades de seus parceiros, ou estar comprometido com a necessidade deles. Resumindo, os narcisistas não estão nem aí com você, não estão nem aí com ninguém, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Carlos. Estamos retomando mais um vídeo comentando das características dos narcisistas, né? Então, né? Eu vou falar no meu depoimento pessoal. Eu nasci numa família narcisista, né? E isso não quer dizer nada que a minha família é pior que as outras. O narcisista é apenas uma pessoa traumatizada. Apenas isso. Nada mais além disso.
né? E se você tem uma pessoa com trauma dentro da família, o que acontece, né? E com poder de ascendência sobre você, você fica à mercê desse tipo de raciocínio, de mentalidade, né? Então você cresce num ambiente, às vezes, tenso, disfuncional, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno tinha muitas dores nas pernas, né? Quando eu era criança. Então são várias coisas que acontecem na nossa vida que não está no controle das pessoas, né? As pessoas dão o que elas têm, né? As pessoas não podem dar além do que ela tem, né? E eu posso falar isso com propriedade porque eu faço terapia desde os meus 18 anos, né? Teve um momento da minha vida que eu vi que eu não estava bem, né? Então eu fui procurar ajuda. Então é assim, né? O empata, né? Ele é um ser que ele é amigo do mundo no sentido, assim, de você acreditar no ser humano, né? Então eu fui procurar ajuda, acreditava no ser humano, né? Para mim todo mundo era bonzinho. Só que, né? O que aconteceu comigo, né? Eu passei a minha vida inteira na terapia com as pessoas abusando de mim, né? Às vezes dentro da minha casa, né? Mas é que tá, né? Aí você precisa entender, a gente precisa entender, as pessoas que não conhecem isso, o que é abuso, né? As pessoas precisam reconhecer o que é abuso, né? Abuso não é qualquer coisa, né? Ah, você fez isso, você está me abusando. Não, abuso é uma dinâmica que tem dentro das famílias, né, que coloca as pessoas em determinadas funções, né? Então, de repente, uma família grande, né, vamos supor, com vários filhos, vários irmãos, né? Então, cada um acaba exercendo um papel. Então tem a questão do filho dourado, do bode expiatório, né? Quando tem vários filhos, né? Então isso é natural do ser humano, né? Isso é natural. O que não é natural é a falta de caráter. Isso que não é natural. O que não é natural é a pessoa farejar você e ver que você é uma pessoa do bem, né? Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa bondosa. Você é uma pessoa que faz as coisas com empatia, né? Você trata bem todo mundo, você tem prazer em ajudar as pessoas, né? O que não pode é você, o narcisista, farejar isso e partir para um plano, né, de pegar essa pessoa como vítima. Por quê? Porque o narcisista, eles não têm empatia. O narcisista não tem empatia. A empatia do narcisista é zero. É zero, né? E o pouco que ele aprendeu, né, a empatia cognitiva, né, é uma empatia aprendida, que é um verdadeiro teatro que eles fazem, né? Fica contando aquelas piadas sem graça, né? Para você dar risada, né? Que na realidade é um lixo, né? Essa empatia. Essa empatia é melhor ficar de boca fechada. Mas é com essa empatia de tolo, né? A empatia do tolo, né? Como está descrito na Bíblia, né? Aquela empatia daquela pessoa que é boba, né? Esse tipo de empatia, às vezes, né? A gente que é empata, né? Acaba tendo misericórdia dessas pessoas e permite elas conviverem, né, desfrutar da nossa presença. Mas o que acaba acontecendo? Aos pouquinhos, essa pessoa, ela pega o que ela tem de poder, né, às vezes um poder financeiro, né, e eles começam a usar esse poder em cima de você. De que forma, né? Eles fazem várias jogadas para deixar o empata refém deles. Então, vou dar um exemplo assim. Então,
tem uma pessoa que é empata, eu quero pegar ela para mim, né? Eu quero abusar dela, eu quero pegar a energia dela, eu quero arrancar tudo que ela tem. Então eu vou começar a ajudar as pessoas próximas a ele. Eu vou ter o cuidado de não ajudar ele, que ele vai perceber que é tudo mentira, né? Que não adianta mentir para o empata. Não adianta. Eu, quando dava aula, eu falava para os meus alunos, eu falei, é melhor vir aqui, às vezes quando tinha algum trabalho para entregar, eu falava, se vier falar comigo alguma mentira, nem perca tempo. Nem perca tempo. Por quê? Porque não adianta, a gente sabe quando a pessoa está mentindo, né? Às vezes muitas pessoas vêm para mim, mente, e eu faço de conta que estou acreditando, mas eu sei que ela está mentindo. A gente tem misericórdia dessas pessoas, né? Mas elas acham que estão passando nós para trás. Então a gente tem esse procedimento, né? De enxergar nas pessoas quem ela é e o que ela está fazendo, né? Então o que aconteceu, né? Então as pessoas acabam privilegiando pessoas que eu amo, porque fazendo isso, eles estão me atingindo indiretamente, sabe? É mais ou menos assim, eu atiro naquela direção, mas eu estou pegando ele. Eu estou pegando o Carlos, entendeu? Aí me coloca numa situação que, na minha consciência, né? Sem eu querer, né? Sem eu perceber isso, né, eu já estava me achando com dívida com determinadas pessoas, né, porque a pessoa estava ajudando alguém da minha família, né, e indiretamente estava me ajudando, né? Então isso ficou uma dívida que eu tinha que pagar. Então é essa frase que o Renato Russo falava, né, nas canções deles, em 1985, ele falava, né, que as virtudes da gente estão na mão dos outros, porque foi roubaram as nossas virtudes. E o pior, eles roubam as nossas virtudes, esses narcisistas, e jogam ela na nossa cara, né? Eles fazem questão de fazer isso, porque eles não têm essa virtude. Eles não têm, eles são os vermes, né? Os narcisistas são os vermes. Então eles pegam, roubam a nossa virtude, né? Saqueia a nossa alma, vive em cima da nossa alma, desfrutando da energia da nossa alma, né? Para depois dar um descarte, como se a gente fosse um excremento, que é isso que eles fazem. Eles não estão nem preocupados com você. Para eles, você não é nada, né? Porque eles não têm empatia. Eles não têm vínculo, né? Eles não têm vínculo afetivo, eles não têm profundidade de relacionamento. Relacionamento de narcisista é tudo raso. É tudo raso, né? É comemos, bebemos que amanhã morreremos. Essa é a definição do narcisista. Ele não está nem aí para você. Ele não está nem aí. Ele tendo de comer, tendo de beber, tendo o que você dá para ele não está nem aí. Você está bem, você está mal, né? Então é isso. Quer dizer, a vida do narcisista é uma mentira. Aí a gente se pergunta, né? Aquela passagem bíblica que diz: um companheiro do tolo será destruído. Por que o companheiro do tolo será destruído? Porque você está numa relação, você sozinho, você com você, né? A energia não tem reciprocidade na relação. Não existe reciprocidade. O que tem é um interesse de um lado e você fazendo papel de besta, né? Você fazendo papel, né? Implorando para migalha das pessoas, né? Vivendo de migalha, né? E isso vai adoecendo você. Vai adoecendo, você vai perdendo a sua energia, você é drenado, você fica muito ruim, né? Porque, querendo ou não, o empata,
ele está aqui, ele tem uma missão aqui nesse mundo, né? Se ele não fala o que tem que ser falado, isso vai contra ele, né? É mais ou menos assim, se alguém briga comigo e eu não falo o que eu tenho que falar, eu aceito, porque me ensinaram lá quando eu era criancinha que no fundo ela é uma pessoa boa. Ah, tadinho, no fundo ela é uma pessoa boa porque ele ajudou tanto a minha família, né? A gente pensando assim, a gente está caminhando para o cemitério, porque no fundo não tem nada, no fundo só tem coisa ruim, né? A gente é educado para ser infeliz, né? A gente é educado para aceitar abuso. É isso que acontece. Nós somos educados para aceitar abuso. Nós somos educados, e eu falei muitas vezes em sala de aula isso aí, nós somos educados para sermos infelizes, né? A gente é atraído pelo abuso, né? A gente acha normal ser abusado. E se ninguém abusa da gente, a gente vai lá atrás para a pessoa abusar. E não consegue enxergar. Quando a gente está nesse padrão de funcionamento cerebral, né, a gente não consegue enxergar as pessoas boas, né? A gente tem aversão às pessoas que podem ter um bom relacionamento com a gente. Por quê? Nosso inconsciente está acostumado a ser abusado, está acostumado com o abuso. Nós estamos cheios de trauma, escondido, né? Aí se aparecer uma pessoa que vai querer valorizar a parte boa da vida, eu me acho incapaz de estar com ela. Eu me acho incapaz, eu acho que eu não vou dar conta, né? E é aí que o narcisista se ferra, né? A idade é essa, né? Aí que o narcisista se ferra, porque ele começa a jogar contra as pessoas. Ele entra num relacionamento já sabendo que vai sair. Ele não entra num relacionamento para crescer como ser humano. Ele entra para explorar, para tirar, para sugar, né? E isso é muito triste, né? A gente vê que a pessoa está vibrando nessa direção, né? Porque a vida dela não vai sair desse lugar, é daí para pior. É daí para pior. Vai viver uma vida, né, de inferno, né? Por quê? Porque ela não quer crescer. Ela quer ficar daquele jeito lá, né? Que nem me lembro que teve um pastor falou, parecendo ele citou até um animal, uma jumenta. Parecendo uma jumenta que empacou, não sai do lugar ali, né? Porque lá na infância não deram não sei o que para ela, não deram a balinha de morango para ela. Aí fica com esse trauma carregando a vida inteira, né? Então, a gente tem que ter essa noção que nós somos adultos, né? Todo mundo teve problema na infância, não tem ninguém que não tenha. Todos nós fomos abusados na infância e isso foi para a vida adulta até hoje, né? Eu despertei aos 56 anos, eu despertei porque eu não estava aguentando tanta, como é que se fala, patifaria em cima de mim, né? Chegou uma hora que meu cérebro não aguentou, a dissonância foi muito grande, né? As pessoas vibrando com o meu mal e eu não entendendo por quê. Aí eu entro com o Ninja, né? O Douglas Viegas, né? Eu sou fã dele. Ele diz: você está ajudando a pessoa errada, você é trouxa. Ele fala assim. E realmente a gente estava trouxa, estava ajudando a pessoa errada, a pessoa saqueando, aí você dando risada. A gente tem que ajudar as pessoas certas, as pessoas que querem crescer, né? E isso não dá para pegar no colo e fazer a pessoa tem que vir de dentro da pessoa. É uma coisa que nasce dentro dela, porque ela tem que escolher. Ou ela vai viver essa vida pequenininha aí, o resto da vida, ou ela vai lutar pela vida dela, né? Que eu estou fazendo desde os meus 18 anos. Eu estou lutando por minha vida. E a farra do bom em cima de mim, né? Todo mundo me pegando
triturando a gente, moendo, a gente vai fazer o quê? A gente apanha, né? A gente apanha, né? É que nem eu tenho um vídeo, vou colocar no final, né? A gente tem que aprender a apanhar primeiro. Entendeu? Não é só bater. A gente tem que aprender a apanhar. Né? Depois que você aprender a apanhar, aí sim você pode bater. Mas antes não. Primeiro você tem que, ele fala, primeiro você tem que apanhar primeiro. Para você baixar tua bola e entender que você não é nada. Ninguém é nada, ninguém. Pode ser qualquer um, é tudo um monte de coisa aí. Então é isso, né? Eu vou deixar uns vídeos aí na saída aqui do vídeo. E como sempre, aquela música alegre dos anos 90, né? Porque é isso, né? Eu descobri, né, que quando eu dei contato zero, eu não conseguia nem admitir se eu tinha direito ou não de fazer o contato zero. Eu não sabia se eu tinha esse direito, de tão aviltado que a minha vida foi. Eu não tinha noção se eu poderia ou não olhar para mim, de tanta pancada que eu tomei na minha vida. Aí eu falei, não, eu estava dentro da igreja, aí o pastor teve uma conversa comigo e falou, olha, seu Carlos, dá um basta, tem que dar um basta nisso aí. Dá um basta. E foi o que eu fiz. Aí foram todo mundo para a igreja, aquele processo que os narcisistas fazem, né? Aí eles vão atrás dos meus apoios, né? Foram para a igreja, foram para tudo quanto lugar, foram até conversar com o Papa lá em Roma, para saber por que eu estava assim. Rebelde, né? Comecei a olhar para mim, né? Por que eu estava assim, tão rebelde, né? Aí eu usei uma frase de um não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder. Eu já estou com meus 60 anos e tem outra frase que a gente acaba escutando, né? Que se eu cheguei nessa idade, eu tenho que entender que a opinião dos outros não vai servir para nada. Não serve para nada. Serve só para encher o saco de gente frustrada que não tem que fazer. Né? E se tivesse que fazer, não ficava dando opinião na vida dos outros. Né? Então é isso, né? A gente tem que pegar a nossa vida e cair fora mesmo. Cair fora. Gostou ou não gostou? Problema de quem não gostou. Pega, tira as calças, pisa em cima, né? Vai plantar batata, né? Porque a gente não tem que estar à disposição de gente que não tem o que fazer, não tem vida. Essas pessoas, elas têm que ficar sozinhas para elas enxergarem o mal que ela fez para os outros e aquilo que ela está fazendo consigo própria. Porque na realidade, quando a gente está do lado de gente assim, a gente está deixando a pessoa, proibindo ela de crescer, porque ela está tendo um apoio para ficar desse jeito aí, né? Infantil, né? Não cresce, né? É assim que a gente tem que abandonar mesmo, a gente tem que largar tudo e deixar a pessoa crescer, né? Como o ninja fala, né? Eu quero que você ele fala lá, né? Porque não pode, né? A gente não pode dando um melzinho na chupeta pra gente velho. Pra velho, né? Não dá. Né? A gente tá na hora da pessoa crescer, entender, né? Que a vida não é só isso aqui. A vida não é até viver e come, bebe, dorme, depois morre. Não é só isso aqui, não. Tem muito mais além disso aqui, né? Mas vai explicar isso para as pessoas. Elas acham que, como é que fala, né? Nós somos errados, né? Nós somos invalidados sempre, né? Então eles não deixam a gente falar. Mas agora eu tô com o canal aqui, eu falo o que eu quero. Então, um grande beijo para todos e até amanhã, um excelente sábado, né? Com muita luz e que Deus abençoe a todos. Se você se irrita com alguém, você não entendeu o mundo real. Porque quem faz o papel de irritante é alguém mais baixo que você. Só que quando essa pessoa te atinge, você passa para debaixo dela, é um jogo. A pessoa te irritou, você passou para debaixo dela. Ela cresceu no jogo, é como se fosse um xadrez, ela avançou para dentro do seu campo.
Aí você fala, por favor, me explica o que que é. Não se importe com as palavras nem com as ofensas. Entenda qual que é a intenção por trás da pessoa. A alma dela só está gritando e precisando de ajuda. Mas como você não sabe ver o mundo real, você fica ofendido com a besteira que ela falou. No casamento, se você entender isso, você fica casado 200 anos e vive só 120. Você fala, não, eu já entendi. A mulher quando está insegura, o que que ela não faz? O homem que quer provar masculinidade, o que que ele não faz? Faz idiotice, gente. Nós somos um povo desconectados da realidade. A parada não é aprender a bater, mano. É saber apanhar. O que te vai deixar forte não é você saber só bater. É saber apanhar. Você tem que aprender a apanhar primeiro. Oh, baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love?